Pessoal, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem, Boa Tiago? tarde. Boa tarde, Tudo Larissa. bom? Espero que todos vocês estejam bem. Nosso objetivo aqui hoje, mais que uma banca, né? A banca é um formato de aula para que a gente consiga sedimentar esses conhecimentos que vocês têm em nova criminologia. A gente sabe que a tendência da banca está sendo trazer essas questões de nova criminologia, né? E aí, dentro dessas teorias, criminologia queer, cultural, racial, ambiental, criminologia verde, criminologia clínica, né? Que nós já tratávamos antes e hoje a gente vai dar mais enfoque ainda nessa questão. Sobre isso, o objetivo da banca é que nós consigamos alinhar ali a forma de oratória de vocês para essa nova criminologia. Nós estamos acostumados com um tipo de pergunta de criminologia que não é esse tipo de pergunta que está surgindo nas bancas. Por isso, a gente vai alinhar isso, trazendo nas explicações bastante conteúdo, muitas questões. O que eu percebo na banca, o que eu percebo no perfil dos examinadores que visam essa nova criminologia, é trazer ali, principalmente, o conteúdo do candidato sobre se ele sabe dessas novas tendências que se tem dentro da criminologia contemporânea. Por essa razão, nós vamos levar isso como uma banca, mas o meu objetivo principal é repassar tudo aquilo que o professor Leonardo trouxe para vocês aí nessas últimas aulas sobre nova criminologia e tentar ali trazer o máximo de conteúdo possível para que vocês cheguem a essa banca preparados para o que a banca pode vir aí a cobrar nessa nova tendência, né? Inicialmente, algumas questões estão sendo como qual é o enfoque da criminologia que analisa as vítimas mulheres, e nós sabemos que é a criminologia feminista, qual é o enfoque da criminologia que analisa os ambientes, os espaços urbanos, os espaços para a criminalidade, as zonas quentes, e nós sabemos que isso é uma vertente da criminologia ambiental. Então, aqui, nada de novo. É adequar o conhecimento que vocês têm para a banca examinadora e para o tipo de questão que está sendo cobrado. Como é que vai funcionar inicialmente, tá? Eu peço, por favor, que todos mantenham as câmeras ligadas, tá? Microfone desligados. E eu vou chamando vocês e nós vamos aí batendo um papo sobre essa nova criminologia. São questões objetivas, eu preparei questões objetivas, porque o nosso foco agora está em entender que vocês sabem o conteúdo, entender a forma que vocês falam sobre esse conteúdo, se vocês passam pelos pontos principais. Por quê? Na criminologia tradicional e na criminologia macrosociológica, que nós viemos estudando esse período todo, nós tínhamos elementos, palavras que são palavras-chave para qualquer resposta. E o nosso treinamento estava focado nisso. Então, agora, nós precisamos saber se vocês entendem os elementos centrais de cada uma delas. E aí, hoje, eu inicio como que vai funcionar. Eu peço para que o aluno se apresente, né? Por exemplo, o candidato Tiago, candidata Ana Lúcia, faço uma questão e a gente debate sobre essa questão. São algumas questões e tentarei passar por todos os tópicos aí dessa nova criminologia e por tudo aquilo que a banca vem cobrando de vocês, certo? Para os alunos novos, meu nome é Beatriz, estou com o concurseiro PRO há um bom tempo já, desde a fase objetiva, fui aluna, por isso confio muito no trabalho deles. A minha arguição foi totalmente pautada na confiança que eu tinha no trabalho deles. Atualmente sou escrivã de polícia, da Polícia Civil de São Paulo. Em breve nós seremos todos colegas de trabalho. Certo? Então, inicio por aqui. Tiago, hoje eu inicio por você, tá?
Vou começar com uma questão, você responde e eu debato o conteúdo com você. Candidato, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Candidato, inicialmente eu gostaria que o senhor me definisse o que se entende por criminalidade de massa. Excelência, a criminalidade de massa está atrelada aos crimes cometidos com maior incidência à classe menos favorecida, ou seja, a classe economicamente mais desfavorecida. São crimes, geralmente, que têm maior incidência dentro do seio social, tais como furto, roubo, estelionato. Também pode se coligar às cifras azuis, que são crimes também praticados pela classe mais desfavorecida. Perfeito. Tiago, boa resposta, tá? Aqui, a única correção, crimes de colarinho azul. São aqueles crimes cometidos ali pelas classes menos favorecidas, né? A criminalidade de massa está nesse tópico de criminalidade de massa moderna e organizada. Lembrando que a criminalidade organizada é um exemplo de criminalidade moderna, que envolve novas tecnologias, é mais difícil ali de o Estado tomar conta desse novo tipo de criminalidade. E, inicialmente, a criminalidade de massa, ela é aquela que acaba atingindo toda a população, né? E o Estado, embora ele tente fazer esse combate a essa criminalidade de massa, ele não consegue fazer isso de uma maneira adequada. É na criminalidade de massa que nós vemos os efeitos mais violentos, mais imediatos, né? Que não são apenas aqueles efeitos econômicos ou físicos, mas eles atingem todo o equilíbrio emocional, principalmente, dessa população. Geram essa sensação, principalmente, de insegurança, né? Essa é a criminalidade comum, aqueles crimes do cotidiano que devem ficar, sim, sob um sistema acusatório, ao contrário da criminalidade de bagatela, né, que nós temos essa tendência de trazer ali para infrações administrativas, por exemplo. Então, essa criminalidade comum, ela deve ficar sob o sistema acusatório, um sistema progressivo de pena, e sempre levar em mente que a prisão processual é excepcional para esse tipo de crime. A criminalidade de massa, ela afeta diretamente o cidadão, assim como afeta toda a população. Então, o cidadão ele pode ser uma vítima real desse fato criminoso ou uma vítima potencial dessas condutas criminosas, e é ela que afeta diariamente também a população, né? Faz com que o cidadão ele se sinta à mercê dos criminosos. É uma ameaça que acaba sendo intensa, acaba sendo difusa, que causa essa sensação de que o Estado ele é incapaz de controlar a criminalidade. Ela atinge as pessoas que são mais fracas, oprimidas, e gera esse tipo de efeito violento, imediato, uma sensação de insegurança, de descrédito em relação às instituições que são vinculadas ao poder público. Normalmente, esse tipo de criminalidade se reflete, sim, naqueles crimes do colarinho azul, que são cometidos por trabalhadores, principalmente. E exemplos nós temos de monte, né? A criminalidade de massa, ela pode ser exemplificada ali como os assaltos, invasões, estelionatos, roubos, né? Aquelas violências que acabam atingindo os mais fracos, os mais oprimidos. Tiago, tudo certo com a sua resposta aqui. A única coisa, na criminalidade de massa, tenta trazer esse aspecto da criminalidade comum, da criminalidade do cotidiano, né? Aquela criminalidade que não é tão desenvolvida, que não é tão elaborada, fazendo esse contraponto com a criminalidade organizada, a criminalidade moderna, né? Perfeito, obrigado. Obrigada a você, Tiago. Ana Lúcia, agora eu passo para você. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, candidata. Eu gostaria, por favor, que a senhora me dissesse como se dá a criminalidade moderna. Excelência, ao contrário da criminalidade de massa, que atinge diretamente a população,
A criminalidade moderna é aquela que atinge direitos transindividuais de toda uma sociedade. Ela não possui vítimas específicas, normalmente ela depende de um sistema muito mais hierarquizado e muito mais organizado. Normalmente é ligado aos crimes de colarinho branco. Perfeito. Ana, ótima resposta, tá? Boa resposta mesmo. Eu não mudaria nada na sua definição. Conversando um pouco mais sobre a criminalidade moderna é aquela que, de fato, atinge a coletividade possuindo uma estrutura complexa, uma estrutura organizada, atingindo esses bens jurídicos transindividuais, né? Esse tipo de criminalidade moderna é de difícil persecução, traz um elevado dano social, de difícil combate, e o maior exemplo de criminalidade moderna é a criminalidade organizada, né? Ela tem esse aspecto da criminalidade organizada, porque a criminalidade organizada, que são as organizações criminosas que nós temos ali, uma definição ali mais próxima da legal, né? Ela expressa essa atuação de uma maneira difusa no seio social, não individualiza as suas vítimas, porém, acaba potencializando as ameaças e os perigos desse tipo de criminalidade. Esses perigos são gigantescos, são incontroláveis. Enfim, para ficar mais fácil de vocês entenderem, a criminalidade moderna é aquela que afeta toda a coletividade, que tem vítimas potenciais, mais potenciais que reais, que possuem uma estrutura complexa, organizada, e que acaba atingindo bens jurídicos transindividuais, como, por exemplo, o meio ambiente, a economia. Estão ligadas, principalmente, ali aos crimes de colarinho branco, a cifra dourada, né? Aqueles crimes que são cometidos por pessoas poderosas, que são da elite político-econômica do país. Torna de difícil persecução penal, né? Perfeita a resposta aqui, Ana Lúcia, não mudaria nada. Natália, agora eu parto para você. Boa tarde, excelência. Candidata, boa tarde. Eu gostaria de saber da senhora o que seria a criminalidade organizada. Excelência, a criminalidade organizada é aquela que possui uma estrutura hierarquizada, possui divisão de tarefas e há uma dificuldade nas investigações, porque existe uma dificuldade em identificar o sujeito ativo, identificar o crime praticado, bem como identificar também o sujeito passivo, que na maioria das vezes acaba por sendo a coletividade. Perfeito, candidata. Natália, ótima resposta também, tá? Passa pelos pontos ali da criminalidade organizada. Pessoal, sobre a definição de criminalidade organizada, é uma definição que se encontra ainda um pouco vaga, imprecisa no campo da criminologia. O que nós temos ali de mais próximo é a criminalidade, na realidade, a definição legal trazida pela Lei 2.850, né, que traz o conceito de organização criminosa de forma geral. Deixa eu só permitir que o pessoal entre. Maravilha. Então, Natália, também não mudaria nada na sua resposta, a gente vai passar aqui pelo conteúdo brevemente de criminalidade organizada. A criminalidade organizada, ela atinge todo mundo, mas normalmente tem ali um alvo fixo, né? O Estado, o que acontece é que o Estado ele não sabe como combater esse tipo de criminalidade, que é a criminalidade organizada. São grupos extremamente estruturados que buscam ali realizar as suas atividades criminosas de uma forma muito mais sistemática, de uma forma muito mais coordenada, né? E eles possuem uma hierarquia, regras internas, divisão de tarefas, que acabam facilitando essa operação ilícita que esse grupo visa trazer ali.
os exemplos, e aqui, sim, você pode complementar a sua resposta com exemplos, Natália. Os exemplos ali seriam o tráfico de drogas, o contrabando, lavagem de capitais, né? Esse tipo de criminalidade, ele se manifesta através do que nós chamamos de máfia, cartel. Temos envolvido o crime de corrupção, de tráfico de armas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, ou seja, é uma série de infrações penais que não têm vítimas imediatas, ou seja, tem vítimas difusas, possuem uma potencialidade destruidora e lesiva, e ela supera a delinquência individual, a criminalidade comum que nós tratamos. Essa criminalidade organizada acaba ocupando espaços e acaba ali coabitando com indivíduos da sociedade que se infiltram no seio social, no seio econômico, no seio político. Aqui nós temos até uma certa concorrência com as entidades públicas e privadas, né? E diferente do que acontece no que nós vimos na criminalidade de massa, né? Cujo o combate ele se foca na prevenção desse tipo de delito, o Estado ele tenta prevenir que a criminalidade cotidiana aconteça. Na criminalidade organizada, esse combate ele deve trazer ali medidas de cooperação entre os estados, como troca de informação de inteligência, atuação do Estado de uma maneira bem profissionalizada, né? Para que a gente consiga vencer essa estrutura, que é uma estrutura altamente hierarquizada, com o principal objetivo de lucro, tá? Então, são essas as diferenças entre criminalidade em massa, criminalidade moderna, criminalidade organizada. Perfeito aqui. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Maravilha. Então, agora eu sigo por você, Larissa, te fazendo uma questão. Candidata, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Candidata, eu gostaria que a senhora me dissesse quais são as espécies de criminalidade organizada. Excelência, existe a criminalidade organizada do tipo mafiosa e do tipo empresarial. A do tipo mafiosa, ela impõe a lei do silêncio, possui vítimas determinadas ou determináveis, pode se utilizar de violência ou grave ameaça, com estrutura ordenada, divisão de tarefas, pluralidade de agentes. São exemplos de crimes o tráfico de drogas, o tráfico internacional de armas. Já a criminalidade organizada do tipo empresarial, ela conta com pluralidade de agentes, estrutura ordenada, divisão de tarefas, impõe o anonimato, em regra não comete crimes violentos, possui vítimas difusas e visa o lucro econômico no ramo empresarial. Perfeito, candidata. Larissa, excelente resposta, tá? Maravilha. Na última banca que a gente teve, falei para você, te elogiei bastante e vou rasgar essa seda de novo. Obrigada. Perfeita resposta, tá? Eu não mudaria absolutamente nada. Você trouxe com toda certeza as duas espécies e as suas diferenças. Aqui, só por questões didáticas. Quando nós falamos das espécies de criminalidade organizada, nós temos aquela do tipo mafiosa e aquela do tipo empresarial. A criminalidade organizada do tipo mafiosa, ela acaba fazendo uso de violência, de intimidação. Assim como todas as criminalidades organizadas, também possuem uma estrutura hierarquizada com distribuição de tarefas e com planejamento de lucros. Mas se impõe uma lei do silêncio. Normalmente, aqui, essas criminalidades organizadas do tipo mafiosa contêm estatutos, né? Contém ali normas de conduta. Também há o cometimento ali de crimes mais violentos. É o contrário do que acontece com a criminalidade organizada do tipo empresarial, em que se prevalece a utilização de um poder
político, de um poder econômico. Essa estrutura empresarial que visa esse lucro econômico tem como criminosos grandes empresários, comerciantes, políticos, hackers, e aí nós temos de novo os crimes de colarinho branco. No tipo empresarial, nós buscamos o anonimato. Não se lança a mão, em regra, da intimidação ou da violência que nós temos na criminalidade organizada do tipo mafiosa, certo? Perfeita a resposta aqui, Larissa. Perfeita. Parabéns. Obrigada. Andrei, parto para você agora. Vamos lá. Vamos lá. Candidato, boa tarde. Eu gostaria que o senhor me desse exemplos de organizações mafiosas e de organizações empresariais. Ok. Excelência. Organizações mafiosas são organizações